Como identificar vespas? Identificando as vespas pelas características físicas. Procure pelas cores amarelo e preto. As vespas, jaqueta amarela. Gêneros Vespula e Dolichovespula. E as vespas do papel europeias. Polistes dominula. São identificadas pelas faixas amarelas e pretas no abdômen. Algumas vespas do gênero Esfícios, conhecidas informalmente como vespas matadoras de cigarras, são um tipo de vespa escavadora que se parece com uma vespa, jaqueta amarela, mais corpulenta. A vespa europeia, Vespa crabro, é identificada pela cauda listrada em amarelo e preto, junto com o tórax castanho avermelhado. E algumas vespas das famílias Esficida e Crabronidae também têm o corpo preto e amarelo. Um exemplo é a vespa do gênero Celifron, que está presente praticamente no mundo inteiro. As famílias Esficida e Crabronidae também contêm vespas pretas ou pretas azuladas com aspecto metálico, igual às vespas da família Pompilidae. Inclusive a famosa vespa caçadora de aranhas. Identifique as vespas que têm outra coloração. As vespas do papel da América do Norte são douradas com manchas vermelhas e amarelas. Elas se diferenciam da vespa Dolichovespula maculata, que tem o rosto branco com listras brancas e pretas no corpo. Procure também pelas vespas cavadoras, que possuem corpos castanho-alaranjados, amarelos e pretos com asas de tom azul metálico. As vespas da família Mutilidae, que parecem formigas, são pretas, peludas, não possuem asas e, em algumas áreas do corpo, contam com tons de vermelho vivo, amarelo, laranja ou branco. Estime o tamanho da vespa. As vespas, jaqueta amarela, têm 1,3 cm de comprimento. A Dolichovespula maculata tem de 2 a 3 cm de comprimento. A vespa europeia tem de 2 a 3,5 cm de comprimento. No caso das vespas maiores, a vespa caçadora tem de 2,5 a 6,4 centímetros. As matadoras de cigarras têm 3,8 centímetros. As vespas do papel e as vespas Celifron costumam ter de 1,3 a 2 centímetros. Observe o formato do corpo, com algumas raras exceções, como a vespa europeia. As vespas podem ser identificadas pelos corpos lisos, sem pelos e as cinturas estreitas. Uma jaqueta amarela tem a cintura curta e estreita, assim como o abdômen em forma de cone que se afunila em uma ponta fina. A vespa do papel possui pernas longas e uma cintura em forma de eixo. A Celifron tem uma cintura muito estreita, um corpo longo e fino. Reconhecendo os ninhos, procure por ninhos de papel, diferente das abelhas, que constroem ninhos de cera. As jaquetas amarelas, os vespões e as vespas do papel os fazem com papel e saliva. Os ninhos das jaquetas amarelas aparecem em vãos e espaços vazios das paredes. Os vespões fazem os ninhos em árvores, arbustos e embaixo dos beirados dos prédios. As vespas do papel também nidificam nesses beirados, mas os ninhos ficam abertos na parte de cima. Identifique os ninhos de lama da vespa Celifron. Veja se há ninhos compridos, cilíndricos, parecidos com tubos, nas laterais dos prédios, sótãos, varandas, garagens, móveis de jardim e embaixo de equipamentos que não estão sendo utilizados.
Alguns desses ninhos podem ter uma aparência mais irregular e como ela usa lama para fazer o ninho. Procure ao redor de bebedouros, poças de água, beiras de lagos e gramados bem irrigados. Procure por vespas cavadoras enterradas no solo. Preste atenção nas tocas com o tamanho de um lápis em terrenos arenosos com boa drenagem. Normalmente há muito pouca vegetação ao redor dessas tocas e estas costumam aparecer em áreas que recebem luz direta do sol. Entendendo a diferença entre vespas e abelhas. Diferencie-as pelas características físicas. Olhe a cintura do inseto. As vespas realmente têm cinturas com aspecto de uma cintura, enquanto que as cinturas das abelhas são mais largas do que o próprio corpo. Em seguida, verifique os pelos. A maioria das vespas não tem. Já as abelhas tendem a ser mais peludas, pois é algo que as ajuda a carregar o pólen. Por fim, observe o comprimento. As vespas são mais compridas que a maioria das abelhas. Preste atenção na alimentação. As vespas costumam comer outros insetos. Um exemplo são as jaquetas amarelas, que são necrófagas. Se alimentam de restos de coisas mortas. Mas também as verá comendo ou procurando comida humana e lixo. No caso das abelhas, elas se alimentam de pólen e néctar.